Muito bem. Então, está aqui nossa lista número 4, que trata aí, ó, temperatura e primeira lei da termodinâmica, tá? Eu vou fazer bem aqui um rascunho bem rápido desse conteúdo, tá? Então, é o seguinte, nós temos aí a área chamada de termodinâmica, né? Depois a gente ter estudado bastante aí a mecânica, nós estamos aqui andando na termodinâmica. E aí a termodinâmica tem dois grandes conceitos aí, né? A temperatura, ok? Tem a temperatura e o calor, tá? E aí a gente começa com a definição de temperatura, né? Nós podemos associar a agitação térmica, né? Dos constituintes fundamentais, né? Os átomos, as moléculas, vai gerar a temperatura. E aí você pode medir essa temperatura em diversas escalas. Vocês lembram lá? Nós temos a temperatura em Celsius, né? Nós vamos simbolizar aqui como T. T. Nós temos a temperatura em Fahrenheit, né? Nós vamos simbolizar aqui com TF. E aí temos a temperatura absoluta, né? Desculpe, a escala absoluta, né? Que é a escala Kelvin. A escala Kelvin contém o zero absoluto, né? A escala Kelvin vai ser simbolizado simplesmente por T, ó, tá bom? E aí você pode estabelecer essas escalas de temperatura, né? Olhando para algumas propriedades, lá de uma fina linha de mercúrio, né? E aí você pode encontrar a seguinte relação, olhando para os tamanhos, né? Desse fio de mercúrio nas escalas Celsius e Fahrenheit. A gente chega nessa relação aqui, ó. A temperatura em Celsius, desculpe, temperatura em Fahrenheit é igual a 9/5 da temperatura em Celsius mais 32, ó, ok? A gente pode fazer essa relação olhando para os tamanhos lá. E você tem a relação entre a escala lá de temperaturas, a escala absoluta, né, de Kelvin, e a escala Celsius mais simples, né? Simplesmente o valor em Celsius mais 273,15. A relação é mais simples aqui entre a Celsius e a Kelvin, né? A escala Celsius é a nossa escala do dia a dia, né? Nós usamos com mais frequência. E aí, aqui dentro da temperatura, nós podemos colocar um efeito, né? Que é exatamente o efeito que nós usamos para medir lá o termômetro de mercúrio, né? A dilatação térmica. E aí, você pode associar uma variação de comprimento ΔL, né? Com a variação de temperatura que aconteceu num determinado corpo. Vai ter um número que é a propriedade do corpo, é chamada coeficiente de dilatação térmica, né? Vezes o seu tamanho original, inicial, né? Vezes a variação de temperatura. Então, aqui é uma forma de encontrar quanto que um corpo estica, né? Uma dimensão de um corpo estica. Aqui é para uma dimensão, né? Comprimento. Se tiver uma área, você vai verificar esse comprimento aqui, essa variação de comprimento para cada dimensão, né? A largura do comprimento. Se for um volume, aí vai acontecer esse esticamento aqui, né?
no comprimento, na largura e na altura, né? E assim por diante. Dessa expressão a gente pode terminar as outras. Muito bem, então esse é o conceito de temperatura, né? Você pode medir com essas escalas, Celsius, Fahrenheit, você pode medir o efeito da temperatura, que é a dilatação térmica. E aí vem o calor, né? Como é que nós definimos o calor? O calor é energia térmica, né? A energia que está justamente associada lá também à agitação térmica das moléculas, dos átomos, né? E aí nós podemos fazer uma medida desse calor, tá bom? Vai ser medido dessa maneira, nós vamos simbolizar o calor como um Q, né? Vai ser um número que é propriedade da substância, calor específico, vezes a massa, vezes a variação de temperatura que esse corpo sofreu, né? Devido a esse calor. Esse tipo de calor aqui, ele é chamado de sensível, né? Mas você também pode calcular de outra maneira, né? Que seria naqueles casos que você tem mudança de estado, sólido, líquido, gás, né? Aí você tem uma outra forma de transferência de calor, que é medida assim, ó. Simplesmente a massa vezes um número. Esse número aqui, poderia até colocar assim, LT, né? É o calor de transformação, chamado calor de transformação. Vamos ter aqui como índice, LT. Muito bem, você pode medir o calor dessa maneira, como ele se transfere, né? De um corpo para o outro. A gente pode até chamar isso aqui de calorimetria, ou calorimetria, né? A medida do calor. Bom, calorimetria. E aí uma outra medida que a gente pode fazer é do fluxo de calor, por tempo. Bom, fluxo de calor por tempo seria assim, o quanto que de calor que você tem variando, né? Por tempo, podemos simbolizar assim, ó, maneira diferencial, calor por tempo, ou se você preferir, né? Delta Q, delta T. E ele vai ser um número também, propriedade da substância, né? Mas de condutividade. Vai ser proporcional à área lá do corpo que está em contato com as temperaturas, duas temperaturas, né? TH e TC. Temperatura alta e temperatura baixa. E depende também do comprimento desse corpo, né? Vai separar essas duas temperaturas. E aqui nós temos aí um resumo do conteúdo a respeito de calor e temperatura, né? Podemos medir o calor dessas duas maneiras ou o seu fluxo no tempo dessa expressão aqui de baixo, tá bom? Muito bem, aqui nessa aula de exercícios nós vamos tentar exercitar essas relações teóricas, né? Aqui é a teoria, né, a respeito dos fenômenos de temperatura e de calor. Vamos tentar, nessa aula, exercitar essas expressões, tá bom? E aí, além desses dois conceitos, né, do estudo desses dois conceitos chaves, de temperatura e de calor, nós temos ainda duas leis, né? Duas leis aí na termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, né? Que vai ser a medida da variação da energia dentro de um sistema termodinâmico. Nós medimos assim, ó, delta E, a variação de energia dentro de um sistema termodinâmico. Essa energia nós chamamos de energia interna. A variação da energia interna de um sistema termodinâmico é igual ao calor que foi adicionado. Esse calor, se você souber
as variáveis, ó, aqui, eu poderia calculá-lo por calorimetria, menos o trabalho, ó. E quem é esse trabalho aí? É o trabalho no sistema termodinâmico, né? Como é que você calcula o trabalho no sistema termodinâmico? Nós vamos calcular o trabalho, de maneira geral, você pode calcular assim, ó, trabalho W, que é a integral aí de uma situação inicial até uma situação final, da pressão vezes a variação do volume, ó, delta V. Bom, e aí, aqui é a forma geral, né? Você resolver por integração. No caso, né, onde P é constante, você tem uma simplificação, né? Se a pressão é constante, o trabalho é simplesmente o produto desse valor do P, né, da pressão, vezes a variação de volume, né? E aí, esse ΔV, o quanto que o volume variou, né? Você pode chamar aí o valor final menos um valor inicial. Bom, muito bem. Então, além disso aqui, ó, além da primeira lei, do trabalho do sistema termodinâmico, nós podemos fazer o estudo de um gás ideal, né? O que é um gás ideal? É um estado do gás, né? É um estado em que o gás, em que qualquer gás, aliás, vai ter o mesmo comportamento. Você pega um gás qualquer, seja qual for, vai diminuindo ali a sua densidade, vai diminuindo a sua pressão, vai chegar no momento que ele vai ter um comportamento que é igual para todos os gases, né? Esse comportamento ele é descrito matematicamente assim: o produto da pressão vezes o volume é igual ao número de moles vezes a constante R vezes a temperatura, né? Que é a famosa lei dos gases ideais. Vai diminuindo a densidade, vai diminuindo a pressão, né? Até que o gás, as variáveis do gás, ó, obedecem essa relação. É um limite, né? Um estado limite, em que diferentes gases vão ter o mesmo comportamento, tá bom? Seria uma situação de um gás suficientemente rarefeito, né? Baixa pressão, baixa densidade, e suas variáveis vão se comportar dessa maneira, ó, seguir essa relação, tá bom? Muito bem, então eu acabei de fazer aqui um resumo do conteúdo inteiro que é trabalhado na lista 4, tá bom? Nessa parte de termodinâmica, nós teremos ainda o estudo da segunda lei e da teoria cinética dos gases, né? O professor está trabalhando aí nas quartas-feiras, né? Ele deu uma aula nessa quarta-feira e, se não me engano, ele vai dar mais uma na próxima quarta-feira para concluir. Só que esse assunto, ele passou para nós aqui, os tutores, que ele não vai ser cobrado em prova, tá bom? Então, o assunto da nossa avaliação está aqui, ó. Acabei de fazer um resumo. Tudo isso que está aqui nesse slide é um resumo do conteúdo da nossa avaliação, né? Parte de temperatura de calor, né? A dilatação térmica, calorimetria, fluxo de calor, primeira lei, trabalho e gás ideal, tá bom? Aqui é um resumo do conteúdo que é trabalhado na lista 4, que vai cair na nossa prova. A parte de segunda lei, de teoria cinética, que é o conteúdo da lista 5, e aqui nós temos a lista 4, né? Nós temos a lista número 4. O conteúdo da lista 5 o conteúdo da lista 5 é a parte de segunda lei, teoria cinética. Bom, aí no caso, ele vai ser avaliado só pela lista, tá bom? Fiquem atentos para vocês resolverem a lista que já está lá no SIGA, né? Depois a gente pode também, se vocês quiserem, marcar
na aula, né, para ver, dar uma olhada naquelas questões lá da lista 5, né? Mas para a prova é essa lista aqui, tá bom? Essa aqui é a nossa lista da prova. Muito bem, então deixa eu copiar aqui uma dessas questões. Quero fazer essas duas aqui, né? Quero fazer essas duas, vamos fazer uma de cada vez, né? Deixa eu cortar aqui. Começa aqui pela primeira. Tá aqui. Olha aí a primeira questão. Diz que uma ponte de aço, né, mede, mede 518 metros de comprimento, tá? E aí, na construção da ponte, né, deve ser deixado um certo comprimento para que haja aí a resistência à mudança de temperatura, né, de 20 para 35 graus, né? Tá bom? Isso é quando você constrói essas pontes metálicas, né? As peças não podem estar justas, né? Ela tem que ter um certo espaço lá nas peças para dilatação. A gente faz isso também em calçada, né? Aquela divisão que a gente faz na calçada, põe lá uma fitinha de plástico, né? Ou de borracha. Ali evita que a calçada se rasgue, né? Se rache, né? Quando ela dilatar, ela vai comprimir ou a borracha ou o material de plástico lá. Muito bem, então vamos lá. É uma questão muito simples de aplicação lá da dilatação térmica. Vamos só relembrar aqui como é que é a dilatação térmica. Você tem um objeto aqui, um determinado tamanho inicial, L0. Bom, esse tamanho L0 é medido quando você tem uma temperatura T0, aliás, temperatura inicial. E aí o que acontece? O objeto é aquecido, tem uma temperatura T. Vamos imaginar que isso é um aquecimento. O que acontece com o comprimento? Como a gente vê lá no termômetro do mercúrio, né? O comprimento ele aumenta. Você pode imaginar aqui. Opa, tá saindo reto. Pode imaginar aqui, ó. Ele aumenta um pouco, né? Tem uma variação aqui. Variação no seu comprimento, ó. Tá? Tem uma variação aqui, ó. Uma variação ΔL, que é justamente o tamanho menor. Aí você pode associar essa variação no tamanho com a variação de temperatura que ocorreu aí no corpo, ó. Tá bom? Foi a relação da dilatação térmica, né? Dilatação térmica que eu coloquei lá no primeiro slide, tá? A variação de comprimento, L, ΔL, é igual a uma constante que é o coeficiente de dilatação, está até aqui indicado esse problema, vezes o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura. Tá bom? Então, nós temos que identificar bem essas variáveis. Se você fizer a leitura aí do enunciado, vai encontrar o comprimento inicial. O comprimento inicial vale 518 metros. Bom, e aí você tem aqui essas duas temperaturas. Identificar a temperatura final, vou colocar aquela maior lá, 35. Temperatura inicial, essa menor aí, de 20. E a constante lá, né, o coeficiente de dilatação linear, é igual a 1,10 vezes 10 a menos 5 Celsius a menos 1. A unidade aqui é o grau Celsius a menos 1. Inverso do grau Celsius. E agora, professor, agora ó, com essas duas
temperaturas aqui, você pode achar o ΔT, né? Tem que dar o ΔT. ΔT é igual a maior temperatura lá, né? Final menos a inicial. Vai dar 35. 35 menos 20. Vai dar 15 graus Celsius. Olha aí. Aí, se você substituir todos os dados aí conhecidos aqui na expressão da dilatação, o que você vai encontrar? Primeiro aqui é aqui não é 2 não, desculpa. É o alfa, coeficiente de dilatação, que aqui nesse caso ó, vale 1,10 vezes 10 a menos 5. E multiplica o L0, vale 518. E o ΔT a gente calculou ali, ó, vale 15, tá bom? E aí, ó, você vai ter Celsius a menos 1 aqui no alfa, com esses Celsius do ΔT, eles vão se anular, né? Vai ter o metro, que está aqui no 518, sobrando. E aí, multiplicando esses 3, eu fiz bem aqui antes, ó, na minha contabilidade deu 0,085. Vamos manter só 3 algarismos. Com 3 algarismos dá 5. 0,855 metros. E escrevendo em centímetros, dá 8,55 centímetros. Bom, esses valores aqui, ó, de 20 a 35. Tá muito simples, essa questão aqui é boa. É boa de prova, né? Ela é boa de prova. Então, vamos adiante. Esse problema 2 já foi feito, né? Espero que eu estou vendo. A gente fez ele na aula da semana passada. Esse problema 3, se não me engano... Ah, não. O problema 2 foi feito pelo professor. E esse 3 foi o que nós fizemos, né? Foi? Nem lembro. Deixa eu conferir aqui. O 2 foi o professor, nós fizemos o 3. E aí o 4 nós não fizemos, pulamos para o 5. Vamos fazer aqui o 4 rapidinho. 4, fazer o 4 rapidinho. Vamos lá, recortar. Cortar bem aqui. Quarta questão. Então tá aqui. A temperatura do Sol é cerca de 1 vezes 10 a quarta. Ah, desculpa, a sétima. Graus, aí, graus não, Kelvin, né? A temperatura está em Kelvin. Vou anotar aqui, ó. Tem uma temperatura. Lá no Sol. No Sol. Temperatura altíssima, né? 1 vezes 10 elevado à sétima Kelvin. A gente tem uma ideia aí, vou escrever por extenso. Seria assim. Então, vou bem aqui. São 7 zeros. Tem 3 aqui, tem 3 aqui, então tá 7 zeros. 10 milhões de Kelvin. Olha só. Temperatura lá, superfície do Sol, né? E aí, como é que fica essa temperatura em Celsius e em Fahrenheit? Vou começar pela Celsius. Qual é a relação entre a Celsius e a Kelvin? Vocês lembram? Estava ali antes, ó. A temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273,15. Tá bom? Essa aqui é a relação que a gente crava, né? Sempre. E dessa relação, se você isolar a temperatura em Celsius, vai ser o valor em Kelvin menos 273. Faz o contrário, né? Para achar o Kelvin você soma, para achar o Celsius você subtrai. E aí, subtraindo ali aqueles valores, o que a gente vai encontrar? Temperatura em Celsius, se a temperatura em Kelvin lá, ó, 10 milhões menos 973,15. Isso aqui vai dar, ó, 9.999. E aqui vai dar quanto?
726,85, né? Graus Celsius. E o curioso é que, né? Mas se você abreviar, a abreviação aqui, você abreviar, a abreviação que a gente faz aqui é exatamente o mesmo valor de antes. Bom, se você escrever esse número em potência de 10, dá 1, vezes 10 ela vai dar 7, né, aproximadamente. Muito boa aproximação. Olha só, tem 4 novos aqui, ó. Esse escrito tem muito boa aproximação. O que quer dizer isso? Essa diferença é ínfima, né? Esses 273 aqui de diferença é muito pequeno comparado aos 10 milhões, né? Praticamente o mesmo valor nas duas escalas, Kelvin e Celsius. Beleza, vamos lá para outra escala que a gente viu, que é a escala Fahrenheit. Tá bom? A relação entre a Fahrenheit e a Kelvin. Oi? Aqui, ó, esse número, se você for escrever. Pode falar, pode falar um pouquinho, não entendi não. Aqui é a relação entre a Celsius que está aqui, a Celsius e a Kelvin, que é bem simples, né? A Kelvin é a Celsius mais 273. Se você trocar de lugar os dois, a Celsius vai ser a Kelvin menos 273. Então tá aqui, ó. A Celsius vai ser a Kelvin, que a gente viu ali, ó. Escrevendo por extenso, dá 10 milhões. 10 milhões. Menos 273. Menos 273. E aí faz essa conta, dá 9 milhões 999 726,83, né? Se você escrever isso aqui em notação de potência 10, né? Para aproximar para partir de dois algarismos aí, né? De 1 para 1, você vai ter isso aqui, ó. Como é que você vai escrever aqui? Se você escrever com 4 algarismos, tá? 999, quer dizer, como é que é 7, ó? Como é que é 7? Não dá para mim nem abreviar assim, ó, com 4 algarismos. Aqui é 7, ó. Teria que somar 1 aqui, significa que isso aqui vai dar esse valor. Não tem como abreviar aqui, não. Só se você colocar com 5 algarismos, tá bom? Mas para manter aqui só 1, fica o mesmo valor. A diferença é muito pequena aqui, ó. Muito pequena. Para representar os dois valores como a mesma expressão em potência de 10. Ok? Muito bem. Agora vamos relacionar com a temperatura Fahrenheit. A temperatura Fahrenheit, deixa eu escrever mais embaixo aqui. A temperatura Fahrenheit, a temperatura em Fahrenheit é igual a 9 quintos da temperatura Celsius mais 32. Bom, não sei se o Cleomar entendeu. É porque esses são, se você escrever por extenso, são diferentes, né? Só que a diferença está lá no quinto algarismo. Eles só vão ser diferentes se você escrever com 5 algarismos. Se eu expressar esse número com menos de 5 algarismos, eles vão ser expressos da mesma maneira. São escritos, são aproximadamente iguais. Tá bom? Só a maneira de escrever. Se você escrever por extenso aqui com muitos algarismos, eles são diferentes. Muito bem. Aí vamos aqui para o outro problema, que é escrever em Fahrenheit. Então, a mesma coisa, 9 quintos a temperatura em Celsius. Se você quiser usar por extenso, bora. Vamos colocar aqui por extenso. 9.999.726,85, né?
escrevendo num número extenso, esse grande aqui, né? E aí, vou somar isso, 32. Você faz essa conta, fez aqui antes. Vocês confiram que dá 17.909.540,33 graus Fahrenheit, tá bom? Como é que eu vou escrever aqui em notação de potência de 10? Ficaria 9. Isso aí, mantendo 3 algarismos, por exemplo, dá 1,80. Bom, vezes 10 elevado a sétimo graus Fahrenheit. Bom, aqui é por extenso, ele abreviado fica assim, ó. Bom, aqui vai ficar, na hora que opa, tá aqui esse terceiro 9, né? Na hora que abreviar aqui tem que somar mais 1 e dar 80. Certo? Só forma de escrever. Abreviado, né? Aproximado. Ok? Então tá aí, a ideia era exercitar as duas conversões aqui, né? Para Celsius, para Fahrenheit e usar as 3 escalas, né? Kelvin, Celsius, Fahrenheit. Tá bom? Muito bem. Então vamos adiante. Essas duas questões trabalharam a parte de temperatura, né? Temperatura e o efeito da temperatura, que é a dilatação. Eu quero agora, na sequência, trabalhar na sequência, né? O outro conceito importante aqui aqui na termodinâmica, que é o calor, tá bom? Então, vamos pegar aqui uma questão que fale da calorimetria, da medida de calor. E aqui nós temos um que é o problema 10, tá bom? Deixa eu copiá-lo aqui. E aqui o problema 10. Problema de calorimetria, de medida do calor. Quantidade de calor. Então tá aqui. Olha o que diz agora o nosso problema. Você tem um calorímetro. O que é um calorímetro, né? É um dispositivo usado para medir exatamente a transferência de calor. No que consiste um calorímetro? Seria lá um objeto, né, cujo coeficiente de dilatação é conhecido, né, a massa e... desculpe. A massa e... A Karen está dizendo que está certo. Tudo bem, Karen, vai ficar gravado. Tem que ser conhecida a massa e o calor específico, desculpe. Né, a dilatação, calor específico. Tá bom? O calorímetro, nesse caso, é de alumínio. Então, você conhece a massa desse alumínio, né? E também o calor específico do alumínio. Tá? Eu vou fazer um desenho para a gente imaginar. Geralmente é um recipiente. Vamos imaginar aqui esse recipiente. Vamos imaginar aqui com as paredes assim, mais ou menos. Essas, né? Tá, então tá aqui um recipiente, né? É de alumínio. E aí, esse calorímetro, esse recipiente aqui, ó, contém 250 gramas de água. Bom, então aqui dentro do calorímetro, ó, imagina aqui uma quantidade de água. Tá bom, aqui dentro é a água, que é o alumínio. Tá? E aí, os dois estão em equilíbrio a 10 graus. E tem 10 graus Celsius. E bem aqui você tem 10 graus Celsius. Tá? Que é a água, né? Aqui é o alumínio. Certo? E é o alumínio que eu vou abreviar assim, AL. Você tem a água. Pronto, tá aí. Recipiente de alumínio contendo aqui a água. E agora, olha só, 2 blocos metálicos são introduzidos aqui dentro. Até mudar a cor. Então, você colocado aqui 2 blocos. Tem um bloco e o outro bloco. Certo? E aí um é cobre, podemos imaginar isso aqui. Cobre, né?
cobre. E esse pedaço de cobre tem 50 gramas e está a 80 graus. Vou escrever essa temperatura, 80 graus. E aí, esse outro aqui é de um material desconhecido, nós não sabemos. Tá? Vou chamar aqui X. Material X. Aqui você sabe que é alumínio. Você sabe que é água, que você sabe que é cobre, aqui você não sabe. Está aqui X. E aí, esse material aí, X, está com 100 graus Celsius. E aí vocês podem perceber o que vai acontecer. Qual o corpo que está quente aí? É o bloco de cobre e o bloco aqui desconhecido, de material desconhecido. Ó, estão mais quentes. O que vai acontecer com eles? Eles vão perder calor. Eles vão perder calor. Bom, então você vai ter um calor saindo aqui, ó, dos corpos quentes e passando para os corpos frios, tá bom? Para os dois, ó. Para os dois. Tá bom? Ó, vai ter um calor saindo do cobre e saindo do material X aqui. Vai ter calor entrando aqui na água e no alumínio, tá bom? Na água e no alumínio. Ó. Vai ter calor perdido. Vou colocar aqui. O calor vai ser perdido pelo cobre, tá bom? Eu vou chamar aqui, ó, QC, bom? E vai ser perdido também pelo material lá X, né? Material lá X. Vou chamar aqui X, bom? Vai ter esses dois calores perdidos, mais a água e o alumínio vão ganhar, né? Então vai ter calor. Esse botão. Aqui é calor perdido do cobre e do material X. E você vai ter calor ganho, né? Quem é que vai ganhar calor? A água. Vou chamar aqui, ó, QA. Mas aqui é o calor da água. Certo? E quem é que vai ganhar também? O alumínio. Alumínio. Então, eu vou chamar aqui AL. Alumínio. Ok? E agora, professor? Agora você pode calcular cada um desses 4 calores aqui, ó. Esses dois que foram perdidos e esses dois que foram ganhos. Tá bom? Vamos fazer isso aqui no próximo slide. Como é que você calcula esses calores aí, né? Lembra da expressão da medida de calor? Calorimetria. Você mede o calor. Calor vai ser um número chamado calor específico, vezes a massa da substância, vezes a variação de temperatura que ela vai sofrer. Tá bom? Então, nós sabemos essas 3 quantidades aqui, a gente pode calcular quanto de calor foi aí perdido ou ganho, né? Pode medir a medida de calor. Muito bem, vamos fazer isso para as 4 substâncias lá. Bom, vamos começar pelas substâncias, a água e o alumínio. Começar com a água. Vamos aqui investigar esses dados. Primeiro, o calor específico da água. O calor específico da água é tabelado, depois vocês podem conferir. Tá? 4.186, a unidade é joule por quilograma vezes graus Celsius. Né? A massa da água, está bem aqui no enunciado, vale 250 gramas. 250 gramas, nós vamos mudar para quilograma, dá 0,250 quilogramas. Tá bom? Aí faltam as temperaturas, né?
Primeiro, qual é a temperatura inicial? 10 graus, olha lá. A água está a 10 graus. E aí, o que, vai acontecer? Nós sabemos que todo o sistema, né, todo mundo aí, ó, vai estabilizar na temperatura de 20 graus Celsius. A temperatura final para todo mundo vai ser 20 graus Celsius. Tá bom? Aí, se você quiser calcular o ΔT, quanto é que dá o ΔT? ΔT é o final menos o inicial. Então, para a água, vai ser 20 menos 10, que dá 10 graus Celsius. Beleza? Aí vamos calcular o que então agora? Calor específico, M, ΔT. Bom, eu vou colocar aqui QA, que é para dizer que é o calor da água. Só mudar aqui a cor, né, do pincel. O calor específico é de 4.186, que multiplica a massa, que é 0,250, que multiplica o ΔT que a gente calcula ali, ó, vale 10, né? Calor específico. Faz esse produto, eu já fiz aqui antes, olha, você vai encontrar para água, cadê? Não fiz não, deixa eu calcular agora. Vou aqui uma calculadora. Então, calculando isso aqui, ó, 4.186 vezes 0,250 vezes 10. A minha contabilidade aqui está dando 10.465 joules, né? A medida de calor é a mesma de energia, que é joule. Pronto. A, a água vai ganhar essa energia. Vamos lá para o segundo corpo que ganha, que é o alumínio. O alumínio também vai ganhar. Vai ganhar calor. Qual é o calor específico do alumínio? O calor específico do alumínio, isso é tudo tabelado, depois vocês podem conferir. O alumínio é 900 joule quilograma vezes graus Celsius. Bom, a massa do alumínio, a gente viu aqui antes, ó, 100 gramas. 100 gramas, está lá no enunciado. Em quilogramas dá 0,100 quilogramas. E aí as temperaturas. A temperatura inicial é a mesma da água, 10 graus Celsius. E a temperatura final é a mesma de todo mundo, que vale 20. Então vai dar o mesmo ΔT, né? Vou só repetir aqui. ΔT vai dar 10, né? 10 Celsius. E agora calcula quanto é que é o Q AL, ó, para dizer que é do alumínio. AL. É o calor específico, vezes a massa, vezes o ΔT. Ó. Só que é o calor específico do alumínio, né? Que vale quanto? Vou dar aqui a conta. Vale 900. Vezes a massa do alumínio, que é 0,100. Vezes o ΔT, que é 10 também, né? Faz esse produto, 900 vezes 0,100 vezes 10, dá 900. Ah, é. 0,1 vezes 10 dá 1. Aí vezes 900 dá o próprio 900. Então, o alumínio vai receber 900 joules. Bom, então tá aí. E agora vamos para os materiais que perdem calor, tá? O primeiro deles é o cobre. O cobre. Qual é o calor específico do cobre? Você pode pesquisar também, esses valores são tabelados. O cobre é 387. Bom, Kelvin não, Celsius, né? Nós estamos dando Celsius. E aí, a massa está lá, né? 50 gramas. Ele está 80 inicialmente, né? Agora está aqui.
50 gramas, você transformar para quilogramas, é 0,050 quilogramas. E aí a temperatura, tinha acabado de ver ali, né? É inicialmente 80, e no equilíbrio passa para 20, né? 20 Celsius. Aí o ΔT eu vou fazer aqui do lado. Então, quanto é que dá o ΔT, que é o final menos o inicial? Vai dar 20, que é o final, menos o inicial, que é 80. Vai dar uma variação de menos 60, né? Professor negativo, sim, ele diminuiu a temperatura, né? A temperatura dele caiu 60 graus. Beleza, e o calor, quanto é que vai dar? Mesma coisa, ó, calor específico, vezes a massa, vezes a variação de temperatura, certo? Calor específico vale 386. Ah, vamos mudar aqui a cor. Vai ficar destacado aqui a conta. 387,050 vezes a variação que deu menos 60. Então vejam que vai dar negativo, né? Negativo por quê, professor? Porque aí você tem um calor perdido, né? Calor perdido tem sinal negativo. Aqui, fazendo esse produto, você encontra 1.161 joules. Ele vai perder o copo 1.161 joules. Bom, vamos calcular agora o segundo calor, que é do material cheio. Você não conhece. Material X. O calor específico você não sabe. É um incógnito. Então você sabe a massa. Até que a massa dele é 70 gramas e ele está também, ó, temperatura conhecida de 100 graus Celsius. A massa é 70 gramas, né? É isso. É. E ele está a 100 graus Celsius. Eu vou transformar para quilograma, para 0,070. E aí as temperaturas. A temperatura inicial é de 100 Celsius. E a final é 20. Todos os corpos vão finalmente ficar com essa, no equilíbrio, né? Ficar com 20. Todo mundo com 20 no equilíbrio. Então, calcula agora o ΔT da final, que é 20, menos inicial. Que era 100, então vai dar uma variação menos 80, né? Mesma coisa que a gente viu antes. A temperatura diminuiu 80, caiu 80 graus. Bom, então quanto é que vai dar aqui o quê? Calor nesse caso. Vai dar calor específico C. Oh, meu Deus do céu, por que eu botei? Peraí. O índice aqui ficou mal feito, né? Eu vou botar simplesmente C, eu boto CX. CX, né? O índice aqui é um X, né? CX. Então, CX vezes a massa que nós conhecemos, 0,070, vezes o ΔT que nós conhecemos também, ó, menos 80. Aí você pode multiplicar esses dois, né? Vai ficar negativo, menos 0,070 vezes 80, que dá 5,6. Vai ficar menos 5,6 vezes o CX. Né? Então você não sabe quanto é que é o calor que o material vai absorver, ó, porque você não sabe qual é o calor específico dele. Tá? E agora, professor? Agora vem aí a contabilidade da energia. O que eu quero dizer com isso, né? O calor, todo o calor que foi ganho, de onde é que ele veio? De onde é que veio aquele calor que foi ganho lá? Quem foi ganho lá? A água e o alumínio. De onde é que veio esse calor?
Veio do cobre e do material X, né? Então, todo o calor que foi ganho deve ser numericamente igual ao calor que foi perdido. Ó. Bom? E aí, para levar em conta os sinais, né? Essa igualdade que prevalecer mesmo, apesar do sinal, vamos considerar em módulo, ó. Em módulo, né? O módulo do calor que foi ganho é igual ao módulo do calor que foi perdido. Né? A energia estava lá, em algum lugar, e passou para o outro. Né? Então, a quantidade que foi perdida por uma parte lá dos corpos foi ganho pela outra. Né? E aí é só igualar isso aqui. Ó, tá? É só igualar quem foi ganho. Ó. Vai ter duas contribuições aí. O calor que foi ganho. O calor da água, o calor que foi ganho, né? Mas o calor do alumínio também foi ganho. Deve ser igual ao calor que foi perdido. Vou manter aqui as barras. Vou manter aqui também. Barras. Ao calor do material, o cobre, né? QC, mais o outro X, né? Acho que eu nem botei o índice lá, né? Tá mal feito. Vou botar um índice aqui, X. Pronto. E agora você coloca os valores que a gente já achou. Ó. Olha aí. 10.475 e 900. Eu vou tirar as barras porque aqui vai estar positivo desse lado. Mais 900. Igual. O calor, o C, a gente sabe também. 1.161. Mais esse aqui, que é 5,6 vezes CX. Professor, é menos 5,6. Era menos o valor, digamos assim, lá, real, né? Mas aqui, pegando um módulo dele, fica positivo, tá bom? Como é o módulo? O módulo é o valor positivo da quantidade. Então, aqui desse lado tem valor positivo, é o módulo, desse outro lado também tem valor positivo. Tá? O que você pode fazer e pode somar esses dois aqui. Vai dar 11.300, né? 65. Desse lado aqui, eu vou passar esse 1.161 para cá. É negativo. Igual a 5,6. CX. E agora, 11.365 menos 1.161. Vai dar 10.204, que ficou um em cima do outro, mas vai ser um 10 aí, né? E horrível. Vê tudo de novo. 10.204 igual a 5,6. X e agora? Passo o C 5,6 para cá, né? Então fica 10.000 dividido por 6. É igual a CX. E aí eu vou fazer bem aqui do lado. Então CX, essa divisão, e dá fiz aqui a conta, 1.822. E a unidade de calor específica é joule, quilograma, vezes grau. Tá aí, onde dá a questão. Bom? Muito bem, você poderia vir na tabela e identificar, né, que material é esse. Aí eu não estou agora com a tabela, né? Temos usar as tabelas para reconhecer. Então, aí fica para depois. Muito bem, então fechou aqui essa questão, problema 10. E aí, olha só, já fizemos aqui bastante questões. Ó. Já fizemos questões sobre temperatura, sobre dilatação, sobre a calorimetria.
na sequência vem a parte aqui, ó, de fluxo de calor por tempo. Bom, vamos encontrar agora uma questão que trate desse problema. O fluxo do calor por tempo. Aí vocês podem provar aí. E a 18 é uma questão desse tipo. Ela bem extensa aqui o enunciado, né? Vamos copiar ela aqui. O enunciado, vou colocar lá nas notas. E, então, uma das extremidades de uma barra isolada, né? Superfície, para pedir perda de calor para o ambiente, está em contato térmico com água em ebulição, né? A pressão aqui da atmosfera, enquanto que a outra está em contato com a mistura de água e gelo. Aí a gente tem que ver a figura. Volta lá. Vai recortar a volta. Recortar aqui a figura. Então tá aqui, ó. Você tem uma barra, só que essa barra é formada de dois materiais, ó, cobre e aço. Um lado está ligado aqui na água em ebulição, o outro está ligado aqui no gelo. Ó, tá? Muito bem. E aí, uma barra você sabe o tamanho, ó, é 1 metro de cobre. Só que a outra tem um comprimento aí desconhecido L2. Aqui, ó. Uma tem 1 metro e outra tem L2. E aí, as barras têm a mesma seção, que é 4 centímetros quadrados. Aqui, ó. Tá? E aí, você sabe que lá na junção a temperatura é de 65 Celsius. Ó, tá? Olha lá. Aqui no meio, na junção, a temperatura é 65 Celsius. E agora, professor, agora ele pergunta pela quantidade de calor por segundo, né? Então, calor por tempo, de um lado para o outro. E aí depois vem para a pergunta qual é o L2 daquele comprimento desconhecido. Muito bem. Como é que você resolve esse problema? Estava lá no início, vou repetir aqui. É um problema de fluxo de calor por tempo, né? Vou colocar aqui simplesmente fluxo de calor. Você calcula assim, ó, dq dt, né? Calor por tempo. Sou delta Q, delta T. Calor por tempo, ó, Q e T. Seria um K minúsculo. Esse K minúsculo é o que? A propriedade do material, chamada de condutividade. Vezes o comprimento do material, vezes uma variação de temperatura, que é a seguinte: a temperatura maior, que a gente identifica como TH, menos a temperatura menor, que a gente identifica como TC, dividido pela... Opa, desculpe. Troquei aqui os dois aqui, né? A área que vai aparecer aqui. Essa é a forma, né? É uma lei empírica. A gente pode comprovar ela em laboratório, né? Fazendo experiências de laboratório, a lei empírica. E agora, professor, agora, ó, se você olhar o cobre, esse pedaço aqui de cobre, ó. De um lado, você tem a água em ebulição. Quanto é que é a água em ebulição? 100 graus Celsius. E bem aqui na metade, ó, na fronteira aqui com o aço, você tem 65. Então, o pedaço de cobre está entre uma temperatura de 100 graus, que nós vamos identificar como a TH, temperatura alta, e uma temperatura de 65, vamos identificar como TC. Tá bom? E aí, para o cobre, você sabe a constante de condutividade, ó, vale 385. Bom, tá lá. Então, o K vale 385. A unidade é watt por metro vezes Kelvin. Watt por metro vezes Kelvin. E aí você sabe também a área. A área é de 4 centímetros quadrados. Certo?
E você sabe o L, ó. O L está aqui, ó. 1 metro. L vale 1 metro. Ah, beleza. Já está aí no ponto a nossa solução. Está em centímetro quadrado, né? Você teria que fazer uma conversão, uma pequena conversão. É a seguinte, ó. Você sabe que 1 centímetro é 1 centésimo do metro, né? Você pode escrever como 10 a menos 2 do metro. Se você elevar aqui o pessoal ao quadrado, centímetro ao quadrado, né, vai encontrar que 1 centímetro quadrado é igual a 10 a, que é quadrado também, né? A quarta metros quadrados. Tá bom? Aqui é a relação entre o centímetro quadrado e o metro quadrado. 1 centímetro quadrado vale 10 menos 4 metros quadrados. Se você converter bem aqui a área, você vai encontrar 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. É só multiplicar por 4 esse valor que a gente viu aqui. Certo? Mal feito, deixa eu consertar aqui. 10, vixe Maria. 10 pior, né? 10 elevado a menos 4. E agora, professor, vamos substituir todos esses dados aqui, ó. A condutividade, que é 385. A área, que é 4 vezes 10 a menos 4. Aí as temperaturas, uma é 100 e a outra 65. E o L vale 1. Vocês fazem essa contabilidade, eu tinha feito bem que antes. Por precaução. A minha conta, aqui depois vocês podem conferir. A minha conta deu 5,39 watt. Por que é watt? Que é a energia por tempo, ó. Calor por tempo. Tá? Joule por segundo. Joule por segundo é o watt. Tá bom? Então está respondida aí a letra A. Ó. Letra A, ele quer saber, o fluxo de calor é esse aqui, ó. Calor por tempo dá 5,39. E aí a letra B, ele quer saber o comprimento L2. O comprimento L2, você pode descobrir olhando para esse outro pedaço, ó. Esse outro pedaço, vou fazer de amarelo aqui. Esse outro pedaço aqui, ó, está entre a temperatura de 65 Celsius e o gelo, que está a 0 graus Celsius. Aí você aplica a mesma equação aqui, nesse intervalo. Vamos fazer aqui na outra página. Bom, só que levando em consideração que aquela barra é de aço. Então, se for de aço, o K, aliás, condutividade vale 50,02. 50,02 watt por metro vezes Kelvin. Olha, metro vezes Kelvin. Aí é o Q, né, o K. E aí, para aquela barra, o L é desconhecido, né? O L é o L2 que a gente quer descobrir, né? O L, na verdade, é o L2 que a gente quer descobrir. E aí, a área é a mesma. 4 centímetros quadrados, que você escreve como 4 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Beleza? Então, vamos lá. Ah, sim, as temperaturas. As temperaturas são aquelas duas lá. A alta é 65 e a baixa é 0. Temperatura do gelo. Bom, com esses dados, você vem aqui, ó. Que dt é igual a K, a temperatura maior menos a temperatura menor, dividido pelo L. Bom, e esse calor
Qual é o valor aqui? É o mesmo 5,39. Por quê, professor? Aqui você vai encontrar o mesmo valor. O calor que sai de uma barra entra na outra, né? O calor que sai de uma barra entra na outra. Vai ser o mesmo, as duas barras vão ser atravessadas pelo mesmo calor, né? Da mesma maneira. Então tá aí a taxa, 5,39. O K vale 50,02. A área 4 vezes 10 a menos 4. Aí vezes 65 menos 0, dividido pelo L, que é a nossa incógnita. Bom, essa expressão, você pode pegar os 5,39, passar para o segundo membro e trazer o L2 do segundo membro. Aí fica assim, 50, que já estava aqui, 4 vezes 10 a menos 4, que já estava aqui, 65 menos 0 dá o próprio 65, e aqui embaixo vai ficar o 5,39, tá bom? Eu fiz essa conta, se tiver certo aqui minha contabilidade, dá 0,242 metros, tá bom? Depois vocês confiram aí essas contas. E problema resolvido, né? Então tá aqui. Você vai ter o calor saindo aqui da água quente, passando pela barra de cobre, passando pela barra de aço, chegando no gelo aqui, ó. Só que é a mesma quantidade de calor, 5,39. Vai atravessar o cobre, vai atravessar o aço, tá? Menos a taxa, né? Ok? Mesmo calor, vai passar por um e pelo outro, ok? Muito bem. E aí, vou voltar lá para o início. Olha só, fizemos aqui então, cobrimos aqui os dois temas, ó, temperatura e calor, né? Calorimetria, fluxo calor, escalas. E aí, olha, na continuação nós temos a primeira lei da termodinâmica, que pode envolver tanto o trabalho como as relações do gás ideal, tá bom? Vamos fazer uma questão que envolva todo mundo, ó, que é justamente a 19. Olha só que interessante, né? Deixa eu copiar ela aqui. Deixa eu copiar ela aqui. Vamos fazer a 19, que é uma questão que envolve a primeira lei, envolve um gás ideal e envolve também o gás ideal, né? Olha só, essa mesma questão vai envolver aqueles três tópicos. A primeira lei, o cálculo do trabalho, e também o gás ideal, tá? Vamos lá, então. Você tem aqui uma figura que mostra um diagrama PV. O que é um diagrama PV? É um gráfico cartesiano, ó. Só que no lugar do X você tem um volume, no lugar do Y você tem a pressão. O gráfico aqui é da pressão vezes o volume, tá bom? Aí está aqui um processo, ó. O que aconteceu aqui com um gás de hélio, ó? Ele está dizendo aqui que tem um gás de hélio, aí já dá até a quantidade de moléculas aí, ó, 3,5 mols, gás hélio. Bom, vamos anotar esse dado, ó. Aquele dado que ele deu ali é o famoso N minúsculo, número de mols, ou moles, né? 3,5 mols. Ok? 3,5 mols. E agora, professor, agora, nós vamos, sabendo disso, vamos calcular a pressão desse gás no ponto A. Cadê o ponto A? Está aqui, ó. Veja que não está indicado qual é o valor da pressão. Aí nós podemos descobrir como, professor, você considera que aí é um gás ideal, certo? É um gás ideal e ele ainda diz, ó, acabei esquecendo de comentar, ele vai sofrer um processo isotérmico, de C para A. Bom, e agora, professor, agora você pode, por exemplo, olhar para o ponto inicial ali, ó. Vamos fazer isso.
em C, aquele ponto C ali do gráfico. Aqui, ó, nesse cantinho. Você tem ali alguns valores, ó. Vamos anotar esses valores. Primeiro, volume. Está aqui marcado, o volume vale 0,040. E ali está a unidade, ó, metros cúbicos. Você sabe também o valor da pressão, P. Aqui 2. Só que, olha lá olha aqui pro gráfico, ó. Vai ser 2 vezes 10 à quinta. Tá bom? Pascal. Está simplificado aqui, ó. O valor que você tem que multiplicar por 10 à quinta. E aí, você tem, olha só, se você tem um N, se você tem um V, se você tem um P, você pode aplicar a famosa equação do gás ideal. Vocês lembram da equação do gás ideal? Deixa eu escrevê-la aqui. P, V é igual a N, R, P. Bom, onde o R, eu vou escrever bem aqui. O R é a constante dos gases. Constante dos gases, R, vou escrever 8,31. Bom, é já, qual a unidade? É Joule. Agora esqueci. Esse é Joule, que é o... Isso. Acho que é Joule porque... Tá, então tá aí. Aí valeu 8,31. E agora, professor? Você coloca todos os dados aqui, ó. Vamos substituir. Vou mudar aqui a cor. Fazer aqui do lado, ó. A pressão vezes volume. Quanto é que é a pressão? 2 vezes 10 elevado à quinta pressão. Vezes volume, que é 0,40. Vai ser igual ao N. Quanto é que é o N? 3,5. Tá aqui, ó. 3,5. Vezes o E. Quanto é que é o E? 8,31. Vezes o T. Olha só, né? Quando a gente aplicou aqui a equação do gás ideal, nós encontramos uma equação em uma incógnita, que é a temperatura. Pega esses termos que estão aqui multiplicando, né? Vou só repetir. 2 vezes 10 a 5 vezes 0,0040. Tudo isso dividido. Tudo isso dividido. Tudo isso dividido aqui. Pelo pessoal que estava do lado de lá. 3,5 vezes 8,31. Aí dá a temperatura, vou fazer aqui do lado. Aqui. T vale tanto. Então, 2 vezes 10 à quinta. Deixa eu calcular aqui. Calculei antes. 2 vezes 10 à quinta. Vezes 0,040. Tudo isso dividido por 3,5, que multiplica 8,31. A minha contabilidade aqui está dando 275. Aí está em Kelvin, né? Lá. Tá Kelvin, tá bom? Aí não tem, acho que, não sei se eu comentei isso aqui no dia dos exercícios anteriores, né? Quando você trabalha com o gás ideal, não tem como a gente usar Celsius, tá bom? A temperatura que aparece aqui na lei do gás ideal é a temperatura absoluta, né? Em Kelvin. Bom? E agora, acabou que a gente não resolveu, né? Eu estou pulando aqui, eu acabei resolvendo a temperatura que está na letra B, né? Mas por que eu fiz isso? Porque ele disse que é um processo isotérmico, ou seja, tanto em A como em C a temperatura é a mesma, tá? Então, por que eu fiz essa conta aí? Fiz essa conta porque você tem um processo isotérmico, né? Ele diz que o processo é isotérmico, né?
né? De A, desculpa, de C para A, né? De C para A, tá bom? O que quer dizer isso? Que em A, você já sabe a temperatura. 275 Kelvin, olha só. E você sabe também, se você olhar para o gráfico, olha só, o volume é 0,10. 0,010, aliás. Tá bom? 0,10 metros cúbicos. É um gás ideal, né? Então você sabe, PV é igual a N, é, T. Olha só que beleza, né? O gás ideal você já sabe que tem que obedecer essa lei. Aí agora a pressão você não sabe. Vou colocar aqui, ó, P. Eu não sei. O volume eu sei que é 0,010. É igual ao N. Quanto é que é o N? 3,5. O R, 8,31. E o T, aqueles 275 que nós calculamos. Olha só, né? Pensaram que eu estava fazendo errado o exercício? Eu estava não. Agora, sabendo a temperatura lá do ponto C, você pode calcular a pressão. Vamos calcular aqui essa pressão. Vai ser 3,5 multiplica 8 vezes 8,31 vezes 275. Tudo isso dividido por 0,10. Se a minha contabilidade aqui estiver certa, temos 7.899.837,5. Só que a gente não vai escrever assim, né? Então vamos escrever aqui, ó, como potência de 10. Então vamos mover a vírgula aqui, ó, 5 casas. Tá? E aí ficaria 7,99, né? E abreviar para 2 algarismos, ou 3, dá 8. Tá bom? Abreviando para 3 algarismos dá 8. Vezes 10 a quinta. Pascal, né? Aí a unidade é Pascal. Ok? Pronto. Encontramos a resposta para a letra A. A letra B ele pede as energias. As energias não. As temperaturas. Já pegamos em duas, né? Eu sei qual é a temperatura em A, sei qual é a temperatura em C. Só falta saber quem é a temperatura em B, né? E aí você poderia usar um procedimento parecido, né? Só aplicar aqui em B a equação do gás ideal. Né? Opa, vou mudar aqui a cor. Em B. Em B agora. Em B. Em B, você sabe, olha lá, você sabe que a temperatura, desculpe, a pressão bem aqui, ó, é aquele valor de 8 que nós descobrimos, acabamos de descobrir. Essa é a mesma, ó, tá vendo a linha? Vale 8 também. A pressão é essa mesma que a gente acabou de descobrir, ó, 8 vezes 10 a quinta Pascal, certo? E aí, o volume está aqui embaixo, ó, 0,040. Enquanto o volume é 0,040, né, metros cúbicos. Aí pode fazer a mesma conta, vamos lá. Pressão, vamos colocar aqui a equação, né? P, V igual a N, R, T, né? Aí eu vou fazer aqui do lado, fazer de vermelho. Tomar um gole da água. Tá, então a pressão é essa aqui, ó. 8 vezes 10 a quinta, peso R. Desculpa, aqui a pressão vezes o volume. O volume já voltou. Voltei. O volume é 0,040, que é igual ao N, que a gente sabe que é 3,5, vezes o R, que é 8,31, vezes
O T, sim, o T é a nossa incógnita. A gente quer descobrir. Então, vou fazer aqui embaixo. Esse pessoal todinho, vou só repetir. 8 vezes 10 à quinta, vezes 0,40. Tudo isso dividido por 3,5 vezes 8,81. Vejam que é o mesmo procedimento aqui que a gente fez antes. Clicou em A, clicou em B agora do mesmo jeito. Aí você vai encontrar. Só que ali foi para encontrar a pressão e aqui é para a temperatura. E agora, professor, agora você faz essa conta. Vamos fazer aqui. 8 vezes 10 à quinta. Multiplica 0,040. Tudo isso dividido por 3,5, que multiplica 8,31. Minha contabilidade aqui está dando 1.100,2. Aqui tá bom, com 4 algarismos. Aí vejam, a temperatura é Kelvin. Tá? A temperatura aumentou bastante, né? Era para quanto aqui? 275. Aumentou para 1.100. Muito bem. Respondemos a letra B. Ó. A pressão lá é 8 vezes 10 à quinta. As temperaturas aqui em A e em B é a mesma, 275. Aliás, em A e em C. E em B vale aqui lá 1.100. Agora, olha só. Letra C. Quanto de calor entrou ou saiu lá no sistema, né? Em cada segmento. E agora, professor? Eita. Agora, você pode aplicar. Aqui vai ser uma calorimetria também, medida de calor. E aqui eu já vou comentando. Na letra D, olha só. Ele pergunta pela energia interna. Ele vai perguntar pelo calor e depois pela energia interna, ó. Certo? E aí, nós podemos já resolver esses dois itens C e D aqui ao mesmo tempo, né? Em que sentido? Nós podemos aplicar, né, a chamada primeira lei da termodinâmica. Bom, primeira lei da termodinâmica. O que diz a primeira lei da termodinâmica? A variação da energia interna do sistema, né, a energia contida dentro do sistema, é igual ao calor recebido menos o trabalho realizado pelo sistema. Bom, aqui é calor recebido, aqui é calor realizado. Quando o sistema recebe calor, aumenta a energia. Quando o sistema realiza trabalho, diminui a energia. Ó. Aqui como não negativo. Certo? Se você realizar trabalho, você gasta energia. Gasta trabalho e energia. E agora, professor, agora nós vamos calcular essas duas quantidades, ó, calor e trabalho, em cada um daqueles trechos. Aí são 3 trechos, né? São 3 trechos. Primeiro, vamos lá, se você botar para a figura. Primeiro vamos começar de A para B. Né? De A para B. Primeiro trecho, então, vai ser A para B. Bom, tem 3 trechos, vamos começar de A para B. De A para B, vejam que é uma transformação que a pressão permanece constante. Vou escrever lá então. A gente pode até chamar isso aqui de esse processo de isobárico. Bom, um processo isobárico, o que é um processo isobárico? É um processo onde a pressão permanece constante. Bom, muito bem. E aí, se a pressão é constante, volta lá para a primeira
Olha só, se a pressão é constante, o trabalho tem essa forma simples aqui, ó. O trabalho é simplesmente, ó, P vezes delta V. Bom, então, nesse sistema aqui, né, aliás, nessa transformação de A para B, ó, o trabalho é simplesmente a pressão vezes a variação de volume, ó. Bom, então aqui vai dar o quê? A pressão, vai lá para o desenho, a pressão é, aqui ó, de A para B, a pressão tem o mesmo valor que é 8 vezes 10 a quinta, certo? 8 vezes 10 a quinta. E quem é o ΔV, né? ΔV é o valor final menos o valor inicial. Então, olha lá o volume, ó. Ele vai passar de 0,0010 para 0,040. Então, o final é 0,040 menos o inicial, que é 0,010. Bom, e aí, se você fizer essa conta aqui, né? Vai dar 0,030, né? 0,40 menos 0,10. Aí quando você multiplicar por 8 vezes 10 a quinta, né? Aí nós encontramos, deixa eu ver se eu fiz aqui a conta. 24.000, escrevendo por extenso, 24.000 joules. Vamos deixar aqui por extenso por enquanto. Muito bem, só está faltando uma informação agora, que é o calor. E o calor, nós vamos calcular usando uma calorimetria diferente, que eu acabei não comentando ainda, né? Vocês lembram como é que era a calorimetria lá? Vou fazer aqui um parênteses. Calorimetria, né? O calor, a medida do calor. É assim, ó. E calor específico, massa, delta T. Bom, só que você pode fazer isso aqui sabendo a quantidade de moles. Quantidade de moles, tá bom? E aí, ao invés de usar o calor específico, você usa o calor molar, que é um C maiúsculo, tá bom? E C minúsculo é o calor específico mesmo. E o Czão aqui é o calor molar. E aí, em vez de usar a massa, usa o N, ó, tá bom? Então, ó, aí você troca calor específico vezes a massa por calor molar, né? Específico molar, esse número de moles. Delta T tem o mesmo formato, ó, certo? Tem o mesmo formato. Calor específico molar. E aí o calor específico molar vai depender se a pressão é constante ou caso que a gente está olhando aqui, ó, o P é constante. Então vai ser, ó, o calor específico para P constante. Bom, para P constante. Vezes o número de moles, vezes o ΔT. Ó. Veja que é parecida a expressão aí da calorimetria, né? Que é parecida, só trocou massa por número de moles e o calor específico agora é molar, né? E agora, professor? Esse calor específico ele é conhecido, né? Ele é conhecido para o hélio, aí não está ali no exercício, né? Mas é tabelado esse valor aí, tá? Ele vale 5 meios do R, 5.000 vezes R, que é 8,31, tá bom? Esse calor específico aqui, ele vale 5 meios vezes o R, tá bom? Então, 5.000 vezes o R. Vezes o N, que vale 3,5, né? A gente já está usando aí faz tempo. E o ΔT, ΔT, né? ΔT é a temperatura final, que é 1.100, menos a inicial, que é 275, certo? Vamos calcular aqui essa conta, deixa eu fazer aqui a calculadora. 5 meios, né? Que multiplica
8,31, que é o R, vezes 3,5, que é o N, vezes 1.100 menos 1.100 menos 275. Se a minha contabilidade aqui estiver correta, estou encontrando aqui 60 mil praticamente. 60 mil joules. Bom, beleza. Olha só. Com esses dois aí, você pode calcular quanto que deu de energia, né? Ó, você tem o calor, tem o trabalho, dá quanto a variação de energia? A variação de energia, ó, é o calor menos o trabalho. Então vai dar quanto? Deu quanto de calor ali? 20. Oh, desculpe, calor esse de baixo. Calor esse de baixo, né? Calor é 60 mil. 60 mil. Né? Menos trabalho teu, 24 mil. Então vai dar quanto aí? 36 mil joules de energia positiva, né? A energia aumenta essa quantidade aí. Muito bem, vamos para a próxima transformação. Foi de A para B, a próxima é de B para C. Vejam que é uma transformação isovolumétrica, ou seja, uma transformação de volume constante. O volume tem o mesmo valor. Vamos lá na figura. O volume tem o mesmo valor aqui, ó, 0,040. Então, não tem variação de volume. Ó, variação de volume igual a zero. Se não tiver variação de volume, não tem trabalho. Tá bom? Qualquer processo que não tenha variação de volume não tem trabalho, tá? Aí você poderia só calcular agora o calor naquela mesma forma, ó, o C vezes N delta T, ó, certo? C vezes N delta T. E agora, esse C aqui, eu vou colocar um Vzinho, que é o C quando o volume é constante. Aí tem essa diferença, tá bom? O calor específico molar vai depender se o gás está com pressão constante ou com volume constante. E aí esse valor aqui, ele vale 3 meios do R, tá bom? Vale 3 meios do R, esse calor específico aqui. Calor específico molar, né? Então vamos resolver aqui. 3 meios do R, que é 8,31, vezes o N, que é 3,5, vezes o ΔT. Agora o ΔT vai ficar ao contrário, né? Estavam na temperatura maior, né? E vieram para menor. Então, vai inverter lá a ordem. Pela ordem. Certo? E aí, qual é a diferença que vai dar aí? Vai ficar negativo, né? 275 menos 1.100 vai dar um valor negativo. Quando multiplicado por ali, depois vocês confiram. E dá exatamente 36. Tá bom? Confiram aí. E aí, por último, vou mudar a cor aqui. Fazer de preto. Por último, você tem... faltou calcular a energia, né? A energia vai ser esse mesmo valor. Vou fazer de vez. Energia, variação da energia, é o calor menos o trabalho, só que não tem trabalho nesse caso. Vai dar menos 16 mil joules. Né? Dá só o valor do
calor. Por último, você sai do C e volta para o A. Certo? E agora, professor? No último trecho, é, no último trecho é aquela isotérmica, né? Isotérmica, né? T constante. Aí, como a gente está imaginando um gás ideal, o gás ideal numa transformação isotérmica necessariamente não tem variação de energia, tá bom? Então, aqui de A para C não muda a energia porque não tem mudança de temperatura, certo? Algo que a gente já comentou na aula passada. Se mantém a temperatura, se a temperatura é constante, a energia também é a mesma, tá bom? A energia do gás ideal depende da temperatura, só depende da temperatura, tá? E aí, o que você pode dizer aí desse problema? Você pode, ó, dizer que o calor menos trabalho vai dar zero, né? Veja, calor menos trabalho é a energia. Ou seja, o calor vai ser igual ao trabalho em módulo, né? E aí teria que calcular, né? Hum, nesse caso, não dá para usar essa expressão aqui, ó, no calor, que é um isotérmico, né? E aí, a gente só pode resolver esse problema aqui calculando o trabalho, certo? E aí, aqui o trabalho não dá para fazer daquela forma mais simples, tá bom? Tem que fazer uma integral, ó, de P dV, tá bom? Acho que tem isso lá na aula, né? Você pode fazer essa integração para o gás ideal. O gás ideal, você sabe que o P pode ser escrito como E nRT sobre o volume, certo? Só que o N e o RT permanecem constantes, ficam fora da integração. Então, a integral que você vai resolver é essa, ó, de D dV sobre V. Eu estou fazendo aqui rápido porque isso aqui tem lá no slide, acho que o professor discutiu, né? E a integral, essa integral aí, dá a função ln do volume. E aí você deve fazer a variação, ó, entre os valores final e inicial. E aí, finalmente, vai dar nRT ln volume final menos ln volume inicial. E aí dá para usar a propriedade dos ln e escrever ln Vf sobre Vi, tá bom? E aí a gente pode calcular substituindo os valores. Ó. N vale 3,5, né? O R vale 8,31. O T da isotérmica, é aquele lá que a gente calculou lá no começo, 275. Vezes o Ln da divisão dos dois volumes. O volume final é 0,010. Esse é 0,040. Você pode fazer a conta desse Ln, dá até para fazer na calculadora. A calculadora científica tem a função do Ln, tá bom? Aí se você calcular esse Ln aqui, vai dar menos... Menos quanto? Oh, meu Deus. Já fiz. Deixa eu fazer de novo aqui. O que eu tinha feito aqui antes. Então é Ln. Cadê o Ln? Achei. Ln de 4.
Menos 4 ali vai dar. Menos 1,386 aqui, ó. Tá bom? Essa calculadora científica calcula isso aqui, ó. Aqui vai dar aqui vai dar 1 quarto, né? 0,25. Mas além de 1 quarto, 0,25 dá menos. E aí, ó, só multiplicar esse pessoal todinho. Aí você vai encontrar. Vou fazer aqui outra coisa. Aí você vai encontrar. Deixa eu dar pra fazer aqui nesse cantinho. Aí você vai encontrar, finalmente. Só fazer essa conta. Você encontra vezes 275 vezes 0,831 vezes 3,5. Essa minha contabilidade estiver correta aqui, tá? Menos 11.088 joules. Bom, deu negativo, né? O que significa esse negativo? É que o trabalho vai ser feito sobre o gás, né? Quando é positivo é o gás que está realizando. Quando é negativo é ele que está sofrendo. Tá bom? E vai ser o mesmo valor para o calor e para o trabalho. Tá bom? E resolvemos a questão. Né? A questão pedia para determinar as energias e os calores. Olha, temos as duas coisas ao mesmo tempo. Calculamos a variação de energia em cada caso. E vejam que, como eu falei para vocês, essa questão envolve tanto a lei do gás ideal, né? Como o cálculo do trabalho, cálculo do calor, né? E a primeira lei, né? Primeira lei, tá bom? Questão bem substancial, né? É interessante. Envolveu todos esses temas, ok? E, minha gente, já são 8h55, estamos entrando aqui nas 9, né? Eu acho que eu vou encerrar por aqui, tá bom? Vamos aguardar o professor, o Idemir, professor Idemir, fazer mais uma aula na próxima semana. Eu acho que vai encerrar o assunto da lista, se vai entrar só na lista. E assim como quando a gente tiver uma definição da prova, né? A gente faz aquela revisão para a nossa prova, tá bom? Nossa prova semana que vem, tá bom? Peguem lá as videoaulas que estão aí no SIGA, né? Peguem aí as listas de exercícios, tentem refazer os exercícios, tá bom? E aí no sábado lá no outro sábado, dia 26, se não me engano, né? Nós nos encontraremos, tá bom?